houve o afastamento do governador ibanês. Quanto a esse afastamento, já existe fundadas dúvidas sobre esse afastamento, se ele se justificava ou não, porque ele se fundamentou em omissões, em supostas omissões. O que me chamou atenção na decisão, em primeiro lugar, é que não houve a decretação, claro, de prisão preventiva do ibanês, e nem poderia haver, porque também o exercício ou não exercício das competências, a omissão do ibanês, a meu ver, não justificava sequer o seu afastamento. Mas o ministro Alexandre de Moraes consignou na decisão dele que a omissão e a conivência, a suposta omissão e conivência do secretário Anderson, o ex-ministro Anderson, só não foi mais assintosa do que a conduta dolosamente omissiva do governador Ibanez Rocha, afastado por decisão judicial anterior. Ora, ele encerrou uma contradição enorme na decisão dele, porque ele diz que a conduta do governador Ibanez, cuja prisão não foi decretada, foi mais grave do que a conduta do secretário Anderson, cuja prisão foi decretada. Só esse elemento, isoladamente, já mostra que jamais poderia ter sido decretada a prisão do Anderson. Isso por si só. Mas há outro argumento ainda mais forte que exigiria que sequer o afastamento do governador pudesse ter sido decretado, e muito menos a prisão do Anderson. É porque nós estamos aqui tratando do chamado delito de omissão imprópria. A omissão imprópria para acarretar o resultado delitivo. Ou seja, imagine, por esse precedente do Supremo Tribunal Federal, um governador ou um secretário de segurança, a partir desse precedente, deverão ser responsabilizados por homicídios ocorridos em rebeliões de presídios, quando essas rebeliões ocorrerem, a partir da chamada omissão dolosa. Isso é claramente um precedente muito perigoso para o exercício de gestão pública, porque a descrição que ocorre na decisão do ministro Alexandre de Moraes, apesar de falar em omissão dolosa, é uma descrição de conduta culposa. É uma descrição de conduta culposa. Apesar de ele falar em dolo, o que ele descreve é uma conduta culposa. E isso, curiosamente, poderia se aplicar também, e de forma muito perigosa, a autoridades públicas governamentais federais. Por quê? A ABIN está sendo investigada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União pelo fato de haver alertado também as autoridades públicas federais. E eu não pactuo com a ideia de responsabilizar ministros de Estado do governo federal, presidente da República, ou também secretário de Estado do Distrito Federal ou governador de Estado. Por quê? Essas competências para caracterizar um crime por omissão imprópria, elas são operacionais, são competências operacionais, até porque o Distrito Federal tem e outorga por lei e por atos infralegais autonomia funcional para as polícias. E as competências do secretário foram exercidas, assim como a do governador. Pode ter havido omissão do governador? Sim. Omissão política. Isso para se apurar no campo político, até eventualmente um crime de responsabilidade. Mas jamais no campo jurídico penal por delito de omissão imprópria para responsabilizar por organização criminosa, por crime contra o Estado de Direito e muito menos pela lei antiterrorismo, porque a lei antiterrorismo tampouco, e o Lênio sabe disso, se aplica ao caso concreto, porque não foram aqui elencadas as motivações de xenofobia, de preconceitos de raça, cor, etnia ou religião que são exigidas pela lei.